E hoje nós vamos falar de decoração, a produção. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gabi Câmara e sou arquiteta. Já fizemos a obra, já teve parte de revestimento, de marcenaria, e aí faltou algum toque especial, esse toque especial que a gente chama de decoração, que é o que a gente chama de produção, é produzir a obra, ela está entregue e aí a gente vai fazer essa produção nessa obra. Escolher objetos e colocar esses objetos na obra e ver quais que ficam melhores. Essa ideia de vídeo foi da Rose, que mandou aqui uma mensagem sobre adornos. Então, se você quiser ver alguma coisa aqui, escreva aqui embaixo que eu vou ler e vou fazer o vídeo que você quiser. Não é tão simples quanto a gente pensa colocar a decoração certa. Muitas vezes a gente vai acabar deixando uma coisa sem graça, vai colocar muito livro, muito vasinho, então a gente tem que escolher os itens ideais, né? Eu vou mostrar aqui para vocês uma obra com e sem esses adornos, né? Sem esses enfeites, sem a produção. A obra muda completamente. Ela, quando tem a decoração, a gente fica com aquela cara de casa, né? De estar habitável, não tem cara de obra. Já tem gente usando. Então, é para isso que a gente faz essa produção. Eu vou começar aqui a mostrar para vocês alguns projetos. Esse é o primeiro, é não autoral, tá? E eu vou avaliar aqui. Imagina essa imagem sem todas essas decorações. Sem a plantinha lá em cima, sem esse pássaro que tá embaixo. Esse pássaro, inclusive, tá muito bonito. Ele deu muito estilo para essa decoração. Esses livros. Ali atrás, aqueles vasos com galhos secos. E aqui em cima, mais pra cá, essa parte aí que guarda revista e livro. Imagine tudo isso sem esses adornos. Eu vou até colocar aqui o quadro na parede, que faz parte dessa decoração, e vou colocar também aquela iluminação, que acaba sendo um adorno também, aquela iluminação que é um abajur de chão. Ele acaba sendo um adorno, ele acaba trazendo, além de fazer parte da iluminação, ele acaba trazendo enfeite para a sala. E, inclusive, esse pássaro, ele tá sendo um ponto de destaque aí nessa decoração. Ele é grande, ele tá tomando uma proporção muito grande, né? Você percebe que não é só vasinho, não é só apenas livro, revista. Cada coisa foi pensada aí. Com certeza a pessoa testou antes de colocar aí. E, ó, parecem que são uns 4 vasos, mais ou menos, não dá pra saber exatamente quantos são na foto, mas é um conjunto de vasos. E esse conjunto é algo que deixou bem bonito aqui, porque imagina se fosse um vaso grande só, já ia fazer uma diferença. Aqui ficou com esse tanto de vasos, deu aqui um volume e ficou bonito esse conjunto de vasos, ocupou bem esse espaço. Aí tem esse pássaro, que pra mim foi um ponto super alto nessa decoração. Não precisa de muito, né? A gente coloca ali só esse pássaro, alguns livros, um conjunto de vasos, mas como eu falei, não é tão simples. Isso aqui foi testado, foi pensado. Existem vários itens que a gente pode utilizar na decoração, não apenas vasos e os livros, as revistas. Esse pássaro é um tipo de enfeite que é super bonito. Utilizei também já em projeto. Pássaros, né? Então tem aí que é como se fosse uma esculturinha mesmo, né? E isso dá uma cara diferente. Esse pássaro tá grande, então ele tá chamando atenção aí. Essa coisa de tamanho, de proporção, a gente utiliza também aqui na produção. Tá? Então tudo é testado, nada é colocado de forma aleatória. Essa segunda imagem aqui, ela tem muito mais adornos, né? Muito mais enfeites do que a primeira. E não ficou over, não. Ficou diferente, né, da primeira, porque é um projeto diferente, mas ficou bonito. Tem bastante vasos, sim. Tem vasos aqui, começando da esquerda para a direita. Tem vasos coloridos, né, com 2 cores, o azul. Aliás, tem mais de um tom de azul, então tem 2 tons de azul e branco. Um é maior que o outro, um tem planta e o outro não. E aí se repetiu a mesma coisa do outro lado ali, do lado direito.
um vaso tem planta e os outros 3 não. Então isso foi uma coisa bem utilizada aqui. Aí tem mais plantas ali em cima. As plantas elas são bem interessantes para quem gosta, né, de vegetação, para quem gosta de paisagismo. A planta traz esse tema de biofilia. É muito interessante a gente entrar em contato com a natureza. Então aqui foi repetido várias vezes essa questão da natureza presente, né? Então aqui tanto nessa parte do rack, né, que tem 2 plantinhas em 2 vasos, tanto quanto a parte ali em cima da prateleira. E essa prateleira que a gente coloca aí em cima da TV normalmente é para isso, é para fazer um enfeite, né? Ela acaba sendo o espaço que você coloca todos os seus enfeites. E ali é bem pensado, a gente coloca várias coisas diferentes. Vê que ali tem uma espécie de uma outra escultura que são vários cubos, né? Tem também mais um vasinho preto em cima de um livro. Aí aqui mais do lado tem mais um objeto que aparentemente está parecendo ser quadros, né? A gente pode colocar o quadro apoiado, como eu falei no outro livro de quadro, no outro vídeo de quadros. E tem bastante coisa em cima, ó, até em cima da mesa. Em cima da mesinha de centro tem outros tipos de vaso. Tem, ó, essas 2 bolinhas que são também enfeites, né? Então é o que eu falei, a gente usa muito vaso, utiliza muito livro, mas não é só isso que a gente utiliza umas esculturas, a gente utiliza uns enfeites diferenciados, como no outro projeto foi um pássaro, aqui a gente tá vendo essas 2 esferas ali debaixo bem debaixo da TV, assim, tem os 2 vasos e tem embaixo também tem uma peça diferenciada. Tá vendo que tudo é uma composição? Em cima de um livro tem uma lupa, isso a gente coloca bastante também, fica interessante essa composição. Ali em cima do outro livro tem um outro elemento. Então não é só o vaso e os livros. Mas para um começo, né, você que não sabe fazer essa decoração, aposta sim nos vasos e nos livros. E aí depois você vai pegando algumas peças, tem muitas lojas que você acha esses pássaros, esses animais aí, que pode ser dourado, pode ser prateado, pode ser de qualquer cor, ou pode até ser preto, que nem a gente viu ali na imagem. Tem bastante esculturas, essas esculturas que são essas peças aí diferenciadas, então dá para ir colocando bastante. Mas aposte nos vasos e vai criando assim essa questão de um vaso maior que o outro, um vaso tem planta, o outro não. Ai, tem problema de ter vaso sem planta, não. A gente viu que ficou bonito o vaso sem planta. Se você optar por um vaso grande, então talvez você só precise dele, não precisa de outros do lado, que nem tá aqui. A gente tem 2 vasos de um lado, 3 de outro, 4 de outro, aliás. Tem um grandão e tem mais umas 3 peças. Aparentam ser vasos. E lá em cima tem mais outras peças, mas então para o começo pode pegar assim uns livros e uns vasos e aí pode ir brincando com essa materialidade. Um é de vidro, o outro já é de outra cor, né? Tem o vidro que vai ser o transparente, vai ter o azul, vai ter o marrom e vai combinando as paletas ou não. Pega uns adornos que vão ser contrastes na sua arquitetura, então nem sempre eles precisam combinar. Ah, esse azul tá combinando com o quê? Não tem nada azul, só o vaso mesmo. Ficou feio? Não, ficou bonito, porque é um azul neutro. Ah, e se tivesse ali um vaso vermelho, de repente ficaria bonito também. Ia ser um contraste legal, então às vezes isso é uma coisa legal para você fazer. Colocar uma peça que não tem nada a ver com as cores da arquitetura, né? E aí você pode até repetir, uma peça vermelha, repete isso em outra peça, 2 peças vermelhas. Então tá ali eles dando uma combinação das outras coisas, ou um vaso. Ou a gente faz um vaso só vermelho e o restante todos brancos. Dá para fazer isso também. Então dá para você usar o contraste, dá para você utilizar a proporção e usando primeiro o vaso e o livro. Aí depois, partindo disso, você começa a pegar essas peças, essas esculturas, né? Você pode ter bastante coisa, às vezes peças de viagem, por exemplo. Esse mini coliseu, ele pode sim fazer parte da decoração. Essa torre Eiffel também pode fazer parte da decoração. E isso é uma peça, é como se fosse a nossa esculturinha, né? Que eu chamo de escultura. Existem esculturas mesmo e existem essas peças que são enfeites
que aí a gente vai colocando. Então, de repente, você viaja, pega uma coisa que lembra cada viagem, vai montando aí na sua decoração. O bom da decoração é que dá pra fazer testes, então você coloca, você tira. Se enjoa, você pode trocar, porque são peças pequenas, não muito caras. Se você tem coleção de livros, você de repente pode colocar esses livros todos, por exemplo, aí nessa prateleira aí de cima. Se você é uma pessoa que gosta de leitura, coloca todos os livros, né, aparecendo aqui a lateral. Alguns podem ser colocados assim, de forma vertical e outros horizontais. Faz uma pilinha, coloca dois, e aí coloca uns assim em pé. Então dá para fazer bastante coisa, tanto com peças de viagem quanto com livros, se você gosta, dá para fazer bastante coisa. E esse teste que eu falei, são peças que você pode trocar, são peças que você vai mexendo. Não é que nem o layout da casa, que você coloca ali, a marcenaria é fixa, o sofá você vai lá, já sabe o tamanho, você pode até fazer teste com esses móveis soltos. Mas é muito mais fácil você fazer esses testes com a decoração. Então dá pra você hoje colocar de uma forma e amanhã mudar tudo. O que tá ali em cima dessa prateleira. Por exemplo, eu vou dar um exemplo com essa foto que tá aqui. Talvez a gente possa pegar esses vasos que estão aí no rack e trazer para essa mesa de centro. Ou de repente a gente pode inverter de lugar, fazer uns testes. Claro que esses vasos compridos eles ficaram muito bons do lado da TV. Teve ali uma proporção, não ficou na frente da TV porque ia tampar a TV, não ficou lá em cima porque não ia ter espaço para esse vaso, então tudo é muito calculado ali. Foram feitos testes, né? Mas você pode sim, por serem peças móveis, fazer bastante teste e mudar. De repente o que tá ali na sala vai colocar no quarto e vice-versa. Aí eu vou pegar aqui mais uma imagem, até para falar para vocês. Essa imagem tem duas prateleiras aí, eu peguei do ArcExpress essa imagem. E dessas prateleiras você pode inverter, porque as prateleiras elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. A de cima aparenta ter um pouco mais de espaço, mas supondo que tem o mesmo tamanho. Se você enjoar dessa composição, você inverte, então, o que tá na de baixo você põe na de cima, o que tá na de cima põe na de baixo, né? Dá pra fazer essas mudanças. Percebam que tem quadros apoiados apenas, né? Aqui tá com uma decoração bem heterogênea, né? Então tem caixinhas são bem interessantes também para colocar na decoração. Muitos vasos com plantas, vasos sem plantas. Podem reparar que os vasos são bem diferentes entre si. Tem um branco, tem um ali perto da TV que tem ali uma estampinha diferente, né? Uma pintura diferente nesse vaso. Aí tem os outros vasos. Além daquele vaso branco, tem dois vasos escuros ali em cima, que são menorzinhos. Então, tá vendo? Só de você fazer um mix de vaso grande, vaso pequeno, vaso preto, vaso branco, você já tá ali você já tá deixando heterogêneo, você já tá dando ali uma decoração interessante. E tem outras peças também, além dos vasos. Esses vasos que parecem uma garrafinha, ó, que tem um biquinho. Então, são enfeites, tá vendo? Aí, mais pra baixo, ó, tem mais vasinhos e foi utilizado livros também, né? Vê que a gente utiliza muitos livros na produção. Isso é bem legal mesmo. Ó, tem um pássarozinho ali, dois pássaros, não só dois pássaros. Então tem bastante coisa. Mas é o que eu falei, para começar pode sim começar com os livros e com os vasos e aí sim acrescentando outras coisas sem ser só livros e vasos. O quadro faz parte, o quadro apoiado, o quadro pendurado, velas, esses enfeites, essas esculturas. Então, tem muita coisa que dá para incluir. Mas sim, você pode começar com o vaso e com os livros e fazendo testes, né? Perceba que nessa imagem foi preenchido toda essa prateleira com vários itens, então você pode sim encher de itens. Se você quiser uma coisa mais clean, você pode colocar com um pouco menos de itens, né? Mas olha que como ocupando tudo, com várias peças de vários tamanhos, ficou bem legal, uma atrás da outra, assim. Ó, dá pra reparar que um é mais alto que o outro, então vai fazendo isso, ó, vai fazendo esse jogo de um vaso mais alto, um vaso mais baixo, uma caixinha mais baixa, uma caixinha maior, coloca um quadro, um vaso numa ponta, um vaso numa outra, entendeu?
Vai brincando assim com essa questão de tamanhos, de proporção. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e dê muito like para entregar para várias pessoas. Compartilhe com seus amigos. Um beijo e até a próxima!